Vamos lá, galera, continuando citologia, as organelas celulares. Agora a gente vai falar sobre o complexo de Golgi. Então, gente, qual que é a origem do complexo de Golgi? É a mesma origem da carioteca, é a mesma origem do retículo endoplasmático. É através da invaginação da membrana plasmática. Nas células vegetais, o complexo de Golgi está ligeiramente diferente. Na célula animal, o que a gente percebe? Essas bolsas, que são chamadas de cisternas ou dictiossomos. Então, a gente tem na célula animal de 6 a 20 dessas cisternas, desses dictiossomos, sobrepostos, empilhados, onde existe uma face cis, que é por onde as substâncias químicas vão chegar no complexo de Golgi, e existe a face trans, onde o complexo de Golgi ele vai secretar, que é uma das funções dele, ele vai secretar essas vesículas com substâncias químicas. Nas células vegetais, essas pilhas elas estão espalhadas pelo citosol, pelo citoplasma. Então, na célula vegetal, a gente costuma chamar, o termo técnico correto é dictiossomo. A gente não chama de complexo de Golgi, apenas porque elas não estão sobrepostas, ok? Gente, o que a gente percebe nesse desenho? O núcleo, um pedaço de retículo liso, um pedaço de retículo rugoso. Não existe mágica dentro da célula. Tá? Quando o rugoso e o liso, eles começam a secretar substâncias, começam a soltar bolsas, essas bolsas recebem o nome de endossomos. Esses endossomos eles estão glicosilados. Existem sinalizadores químicos que vão dizer exatamente qual é o destino de cada um desse endossomo. E o citoesqueleto, ele cria como se fossem trilhos de trem com proteínas que oferecem energia, como por exemplo a dineína. Então vai ter gasto de ATP para poder fazer isso. E através do citoesqueleto gastando energia, os endossomos, eles são encaminhados ao complexo de Golgi. E existe o que a gente chama, que eu já comentei na aula anterior, o retículo endoplasmático de transição, onde existe troca de material do rugoso para o liso, do liso para o rugoso. Então, rugoso, liso, produziu um endossomo com aqui lipídio, aqui proteína, o citoesqueleto, através de ATP, direciona esses endossomos para o complexo de Golgi. Conforme esse material vai chegando aqui no complexo de Golgi, qual é outra função importante do Golgi? Armazenar substâncias. E essas substâncias, conforme elas vão passando pelas diferentes cisternas, em cada cisterna existem algumas enzimas e uma ou algumas dessas enzimas eles podem trabalhar em cima desse material que o complexo de Golgi acabou de receber. Por exemplo, chegou um lipídio, esse lipídio pode ser associado a uma proteína, formando um lipídio associado a uma proteína. Pode ser um carboidrato associado a um lipídio. Então, em cada cisterna existem enzimas e essas enzimas elas podem ou não modificar aquela substância que está passando por ela. Vai depender da necessidade da célula. Tá? Então, quais são as funções do complexo de Golgi? Síntese de carboidratos. Não tem síntese de amido, de glicogênio, ok, gente? Na célula vegetal tem síntese de amido. Na célula animal não tem síntese de glicogênio no complexo de Golgi. Síntese de pectina, hemicelulose, glicosaminoglicanos. Também modifica várias proteínas, que foi o que eu acabei de explicar. Ele vai modificar proteínas e lipídios que ele recebe do retículo endoplasmático e vai encaminhar através de sinalizadores pelas vesículas esse material ou para a membrana plasmática, ou para os lisossomos, ou para as vesículas que vão literalmente fazer o processo de endocitose.
né, de exocitose, vai liberar essa substância para fora da célula. Lembrando que a secreção, como é uma exocitose, uma plasmocitose, é uma substância útil que vai exercer uma função fora da célula. Continuando nas funções. Ele vai identificar qual é a substância que está chegando e ele vai destinar essa substância ou para o retículo, ou para a membrana, ou para as próprias vesículas. E durante a passagem pelo Golgi, as moléculas transportadas, como eu já tinha dito, que é uma das funções mais importantes do Golgi, ela pode sofrer uma série ordenada de modificações por enzimas específicas de processamento. Então ele vai secretar substâncias, ele vai formar os grãos de zimógeno no ácido pancreático. Lá no pâncreas tem o quimiotripsinogênio e o tripsinogênio, que são enzimas, são proteases inativas que são envoltas por vesículas do complexo de Golgi para que elas não provoquem a deterioração nem da insulina e nem do glucagon, que são hormônios proteicos produzidos no pâncreas. Além disso, produção de hormônios proteicos, produção de muco, por exemplo, aqui nas vias respiratórias, né, o catarro é um muco que está cheio de anticorpos que vão tentar fazer com que os micro-organismos que a gente respira não consigam chegar nos alvéolos pulmonares. Nas plantas, o complexo de Golgi, o dictiosoma, é responsável pela produção da lamela média. A lamela média, relembrando, é o esqueleto da parede celular. E também vai abastecer o vacúolo. Nas células animais, na espécie humana, por exemplo, no homem, o espermatozoide, o complexo de Golgi vai secretar essa bolsa chamada de acrosoma. Essa bolsa tem enzimas que vão quebrar a barreira química ao redor do ovócito, que está protegendo o ovócito. Enquanto essa barreira química está sendo quebrada, essa bolsinha arrebenta e vai fazendo um buraco nessa barreira química, o ovócito está terminando a meiose, porque ele tinha interrompido na metáfase 2, ele vai fazer a anáfase 2, telófase 2, citocinese 2, e aí ele vira óvulo. E aí pode acontecer a fecundação. E o complexo de Golgi, que é o tema da próxima aula que já vem na sequência, é responsável pela formação dos lisossomos. Fechou, galera? Resumão: armazena, secreta, empacota, mistura substâncias.